Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que bênção, não é? Oportunidade maravilhosa. Oportunidade maravilhosa, não é? De você abraçar a sua família. Você fez isso? Abraçou seu filho, abraçou sua esposa. Eu abracei a Nádia. Não deu tempo de eu abraçar o Heitor, mas eu posso fazê-lo. Abraça seu filho. Sabe que você pode fazer isso? Aí você fala, mas e o templo? Meu irmão, levante de onde você está, vai lá e abraça seu filho. Aonde ele estiver, faça isso. Que bênção. Coisa boa. Oportunidade maravilhosa, não é? Que Deus nos dá. Glória a Deus. Que bênção. Amém. Isso aí. São oportunidades ótimas, né, que Deus nos dá. Essa semana, talvez você tenha sabido disso, né? Nós perdemos um irmão nosso, abençoadíssimo, pastor Valmir. E depois do culto de domingo, não é? Infelizmente, ali teve alguma situação e ele passou mal e não conseguiu nem chegar à segunda-feira pela manhã. Mas na madrugada de segunda-feira o Senhor o recolheu. E não cabe a nós tentar entender, porque Deus é que sabe de todas as coisas. Mas enquanto eu estava me preparando ali na segunda ou na terça para ir àquele culto, porque foi um culto, irmãos. Aquilo não foi um simples sepultamento, não. Houve o sepultamento porque tem que haver, né? O corpo estava lá e nós tínhamos que enterrá-lo, mas aquilo foi um culto. Como poucos, nós costumamos fazer culto e realmente agradecer a Deus pela vida daquela pessoa enquanto ele esteve conosco. Mas foi muito abençoado, foi uma bênção mesmo. Mas eu estava pensando, enquanto estava me encaminhando para lá e compartilhei isso com a Nádia, com alguns amigos. A Bíblia diz que é melhor ir na casa onde há luto do que ir na casa onde há festa. Você já viu esse texto? Está lá em Provérbios. Sabe por quê? Porque na casa onde há luto, você reflete. Você começa a pensar. E aí eu lhe pergunto, aproveitando essa reflexão, né, e antes de nós seguirmos aqui para a classe, diminui só um pouquinho, Lucas, o volume. Aí, e se isso fosse comigo e com você? Será que nós tivemos tempo de falar, me perdoa, eu te amo? Eu gosto quando o pastor Paulo Franco, faz tempo que ele não vem aqui, mas quando ele vinha, ele falava assim, você já falou eu te amo para sua namorada hoje, ou para sua esposa? É lógico que ele estava sempre se referindo à esposa. Nós às vezes ficamos postergando, um dia eu declaro, um dia eu falo com meu filho, isso que o Gilmar nos direcionou aqui hoje, uma hora eu peço perdão, uma hora eu abraço, uma hora eu declaro, uma hora eu digo que eu te amo, uma hora eu peço perdão pelo erro que eu cometi. Meu irmão, não fique procrastinando. Aliás, esse é um espírito que nós temos que repreender. Se ainda ele impera na sua vida, eu declaro que você não será mais um procrastinador, em nome de Jesus. Tem muitas famílias sofrendo porque tem homens procrastinadores. Sabe o que é procrastinador? É aquele que fala assim, amanhã eu faço. Aí chega amanhã, ele fala, amanhã eu faço. E aí nunca chega o amanhã. Você já foi naquele comércio que estava escrito fiado só amanhã? Porque amanhã nunca acontece. Os procrastinadores são mestres em deixar para amanhã. Mas eu declaro sobre a sua vida que você não será um procrastinador, mas você será um executor, um fazedor.
A Bíblia te chama de fazedor da boa obra. Amém? Então, meu irmão, não faça isso, não espere, não é? Aí nós vimos algumas pessoas ali pedindo perdão, chorando, desesperadas. Não precisa. Faça isso hoje. Honre hoje, ame hoje, abrace hoje, enquanto você está aqui. Homenageie hoje. Escreva uma coisa bonita para o seu pai enquanto ele está vivo. Escreva uma coisa bonita para sua esposa enquanto ela está viva. Dê flores enquanto ela está viva. Depois você vai encher ela de coroa lá, ela não vai nem ver. Porque já era. Quem aqui esse ano, irmão, olha a chance que eu estou te dando, hein? Nós estamos em junho. Quem aqui esse ano deu uma flor para sua esposa? Pelo menos uma. Levanta a mão e fala, eu dei. Olha que benção. Pouca gente, hein? Meu irmão, eu te desafio em nome de Jesus a você comprar um buquê lindo para sua esposa e entregar para ela. Ah, mas não é data. Mas não precisa de data, irmão. Faça hoje, porque o dia que ela morrer, você vai querer encher de flor lá. Aí não adianta mais. A Nádia já até falou, quando ela morrer, nem adianta pôr flor. É para pôr bexiga. Aproveite o tempo hoje, não é? Porque depois não dá mais tempo. Vamos recuperar as nossas famílias agora, tá bom? Não fique esperando, no final do ano, ano que vem. Não, meu irmão, faça hoje. Pode ser que ano que vem você não esteja mais aqui. Amém? Vamos amar hoje. Glória a Deus. Não vai esperar chegar o dia do teu sepultamento para você ser homenageado. Nós queremos te homenagear em vida, sempre assim. Amém? Está lançado o desafio, você que é homem, daqui 6 meses eu pergunto de novo, em dezembro, alguém deu uma flor para sua esposa e você vai ter que levantar a mão, pelo amor de Deus. Tá bom? Que benção. Ajude, irmã. Ajude esse cego. Quando ele estiver voltando para cá, você fala para ele, não esquece, no caminho tem uma floricultura, eu gosto daquela. Aí você dá um toque, tá bom? Eu gosto de contar as coisas erradas que eu faço para você ver que nem tudo são flores. No dia dos namorados, e com essa eu vou dividir as classes, tá bom? No dia dos namorados, agora, dia 12, eu falei para a Nádia, nós vamos comer em casa, e eu vou fazer um fundi para você. Você já comeu fundi? Meu irmão, fundi é caro para ir num lugar comprar fundi. Ou comer lá, é caro mesmo. E eu não estávamos nas melhores condições. Eu falei, então eu faço o nosso próprio fundi. Temos lá em casa é fácil, irmão. Fundi é uma cumbuquinha assim, que você põe óleo, pega a carne picada e põe ali para fritar e vai fritando e comendo. É isso, nada mais do que isso. Depois você pode fazer uma cumbuca de chocolate mole, mergulhar a uva e comer também. Então é isso. Aí você vai lá e compra a carne, faz em casa, dá para fazer. Tá bom? Aí nós preparamos tudo e eu falei, vamos fazer um fundi. E quando eu estava chegando em casa, eu deixei para a última hora um erro. Aí eu passei ali na floricultura que tem perto da minha casa e falei, vou comprar uma flor para ela. Mas estava cheio, irmão, porque igual a mim, tinha um monte de homem que pensou igual eu e deixou também para aquele horário. Já era quase 8 horas. E a menina da floricultura já estava lá gritando, acabou, acabou. Aí eu vi um arranjinho assim, preparado. Falei, está aqui pronto, né? Para que eu vou esperar? Vou levar. Aí levei, pensando que estava com a 10. Cheguei todo feliz em casa. Falei, hoje vai ser demais. Quando o Heitor viu, falou, hoje, hein? Ó. Falei, Heitor, hoje você sobe e não desça aqui. Leva água, leva tudo que você tiver. E aí ficamos lá embaixo. Aí quando eu coloquei a flor assim, né, na mesa, a Nádia já ficou olhando. Falou, essa flor é artificial. Eu falei, não.
Falei, não é. Irmão, eu não coloquei a mão na flor. Mas quando eu olhei, eu falei, tá tão bonita. Tá tão bonita. Deus sabe que em nenhum momento eu pensei que era artificial. Para mim era uma flor, tinha água no vasinho, na garrafinha. Eu falei, eu não acredito, você está brincando. Ela é de verdade. Ela falou, então põe a mão aqui para ver. Quando eu pus a mão, era artificial. Meia hora depois, eu estava lá preparando as coisas, desceu o Heitor. Aí ele falou, nossa, que flor bonita, mas é artificial, né? Só eu não vi, irmão, que era artificial. Então, de vez em quando você dá umas bancadas dessas, né? Mas faz parte. Como eu só temos 25 anos, eu ainda tenho muito tempo para corrigir. Mas tem que correr. A Nádia já falou que ainda em junho eu preciso compensar isso com uma flor de verdade. Farei isso. Temos uma semana. Amém. As crianças, hoje nós não vamos falar aqui o texto para a gente poder, eu já roubei muito tempo da sua classe, peço perdão. Então, crianças, por favor, você berçário, de 2 e 3 anos, podem sair com as suas professoras. Que benção. Principiantes, 4 e 6 anos, primários, 7 e 9, juniores, 10 e 12, adolescentes, 13 a 16 e os 17 também, 17 ou mais, podem sair. Obrigado, Lucas. Tu és uma bênção. Glória a Deus. Que bênção, não é? Vem cá, vou ouvir o Pedro. Vem cá, Pedro, por favor. Você vai me ajudar aqui hoje, aliás. O Pedro, tem 2 coisas interessantes que eu queria falar sobre o Pedro. Espera aí, deixa eu falar primeiro. Nós temos um grupo da liderança da igreja. E o Pedro está lá. E a Hilda também. Irmão, acho que Deus permite que de vez em quando o Pedro erre e mande a mensagem para a Hilda no grupo da igreja. Só para a gente ver como ele trata bem a Hilda. A primeira vez foi maravilhoso. E agora não deixou de ser. Na terça-feira, a gente estava lá no grupo trocando mensagem. Irmãos, infelizmente o velório lá mudaram o horário. E eu avisei isso. Aí, de repente, o Pedro... Ele já tinha feito uma vez isso, há um tempo atrás, e ele fez de novo essa semana, um áudio do Pedro. Eu falei, que será, né? Aí fui ouvir. Aí o áudio começava assim, mozão, não precisa correr. O Rodrigo já avisou que o velório mudou de horário. Ele pensou que estava mandando só para a Hilda e mandou para todos nós. É uma benção. Mas que bom, aplauda o Senhor pela vida do Pedro. Olha, irmãos, que benção. Quantos anos de casado, Pedro? 34 anos, ele trata ela como mozão. Isso é um exemplo, irmãos, para nós. Faça assim. Você chama sua esposa do quê? Não precisa contar, não. Pensa aí. Não, o que eu quero dizer, graças a paz. O que eu quero dizer sobre isso que das flores, você falou? Eu saí 1 hora mais cedo do serviço para poder comprar o buquê de rosas para ela. E eu cheguei lá, comprei tudo bonitinho e entreguei para ela. Quando cheguei em casa, deu tudo certo. Só isso. Que benção. Obrigado, Pedro. Um ensino para nós. Quer contar, irmão? Eu vou aí para o senhor contar. Olha que oportunidade maravilhosa. Nos brinde com o seu exemplo.
Você conhece esse irmão aqui? Ele é o pai da Verônica. Fica em pé. Talvez a igreja nem, né? Esse irmão abençoado aqui, lindo. Esposo da Toninha. Diga lá, taca a palavra. Eu não sei falar, mas fala. Aqui, ó, bem bonitinho. Há 51 anos eu conheci essa senhora aqui. Não gostava dela. Mas passei a gostar. E casamos. Briga, mas tem 51 anos juntos. Quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos. E amanhã a gente faz 52 anos de casado. Glória. Vou falar. Parabéns, que bem. 52 anos de casado amanhã, hein? Que bom, Toninho. Parabéns, olha que benção. Mais alguém? Quer aproveitar? Olha que oportunidade boa, irmão. Eu vou... você vem aqui, vem aqui. Por favor. Graça e paz, igreja. Eu vou falar da minha princesinha. Nós já estamos há 31 pela bondade e misericórdia de Deus casado. Amo essa mulher, amo demais. É meu presente, é a porção que Deus me deu. Minha princesa. Uns anos atrás, eu não tinha carro. Então, eu trabalhava lá no centro, descia aqui no Carrefour Bairro e comprava aquelas rosas que tinha. Aquelas plantas lindas, vermelha, amarela, que eu amo planta. E eu sempre levava para ela. Só que na lotação não dá para entrar. 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Castro Alves era lotado. Aí o que eu fiz? Eu pegava aquela jarrão de planta linda, dava pela frente para alguma pessoa, tinha que entrar por trás, pagar a sacatraca e pegar aquela rosa. E foi 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí um dia ela chegou, e eu toda alegre, aquele buquê de rosa, uma era vermelha, eu sempre estava diversificando, né? Aí ela falou para mim assim, amor, vem cá. Eu falei, o que foi que houve? Pelo amor de Deus, não traz mais isso não, porque isso tem um cheiro de velório, de cemitério. Aí eu falei assim, meu amor, todos esses anos, por que você não falou no segundo dia, né? Eu pagando um mico infernal para a pessoa, segura aí. Corria lá, entrava por trás, passava, né? E dizia, quando eu chegava em casa todo cheio de, para você, meu amor, ela, obrigado. E assim já, né? Mas eu achava que era outra coisa. E era o cheiro de velório, o cheiro de cemitério. Eu peço a Deus que ninguém nunca passou por isso. Porque depois desse dia eu fiquei com trauma. Mas eu vou dar uma rosa para você essa semana, em nome de Cristo, amém? Deus abençoe, graças. Amém. Que bom. Glória a Deus. Gilmar. Só aí, irmão. Olha que benção. Glória a Deus. Queremos ouvir os testemunhos bons e aqueles que nos fazem aprender. E dar risada também. Passar essa vergonha com você, Rodrigão. A gente completou 27 anos de casado, mês passado, e eu lembro que eu lembrei, né? Não fui em cima da hora. Comprei um chocolate, porque eu sempre dou roupa ou outras coisas, e às vezes, eu não sei se vocês têm essa dificuldade, mas ela pega aquela etiqueta e devolve tudo e depois compra outras coisas. Não sei se com vocês acontece isso, mas acontece lá em casa. Bom, às vezes eu não acerto a cor, né? Essas coisas assim. Aí eu falei, quer saber? Vou comprar um chocolate bonito, né? Escrito amor. Cada letra desse tamanho. Falei, duvido ela não gostar. Aí cheguei, entreguei para ela, estava brigando comigo. Ela simplesmente pegou, colocou do lado, e eu falei, tá bom. Só que eu vou explicar o milagre. Ela foi comendo cada letra e o coração foi amolecendo. Chegou no final da semana, ela estava um doce. Então é um testemunho que eu estou contando para vocês aqui. Amém. Isso é bênção, irmão. José Luiz. Graças a Deus, irmãos. Ela me pediu para não falar, mas eu vou contar.
Irmãos, desde que eu conheço essa mulher, desde namorando já e casado, a gente tem 20 anos. 12 de casado, vamos completar daqui a alguns meses. E desde o primeiro dia que eu conheço ela, todo ano, é rosas. É rosas. E todo ano é alimentando esse amor. Às vezes, quando é amor, e às vezes também quando é aquela discordância que a gente erra. A última, que eu errei com ela, eu fui na Praça da República, que lá tem aquelas lojas de rosas bem bonitas. Entrei lá na floricultura e cheguei para a florista e pedi, olha, eu quero aquelas 3 rosas ali. A rosa colombiana, desse tamanho, irmão. Peguei o metrô, fui, cheguei lá no serviço, de surpresa, falei, olha, me perdoa, porque eu errei. E como aprendizado de vida, nem sempre rosa se dá nos momentos alegres, mas também num momento de perdão que nós erramos. Isso eu aprendi aqui, com Cristo. Amém? E é um testemunho. Amém. Oportunidade ótima, né, de pedir perdão. Tem um irmão nosso, pastor Edivaldo, ele tem esse costume, e não de pedir perdão, né, o Luiz nos deu aí esse testemunho, obrigado. Obrigado a todos os irmãos, né, o irmão, pelo testemunho, isso é lindo, irmão. Isso é a sua vida, né, nós aprendendo com a sua vida. Edelso, muito obrigado, Gilmar, porque é assim que a gente aprende, né, com as experiências da igreja. Com as minhas, com as suas, com a do pastor Disseu, e assim vamos. E nós precisamos entender que aquilo que nós ministramos aqui, primeiro é para nós. Quarta-feira o pastor Disseu estava falando aqui sobre a palavra, na verdade na terça-feira lá no velório, no culto do Valmir, e ele falou, essa palavra primeiro é para mim, e é assim que é. Então, nós precisamos aprender com isso. O pastor Edivaldo, ele tem esse costume de ir atrás da Débora onde ela está e presenteá-la no meio da classe, no meio da rua. Ele tem umas coisas assim e ela gosta, irmão. Então, glória a Deus. Sabe o que é importante? E eu vou aproveitar esse gancho para nós falarmos sobre isso hoje. Eu peço perdão que nós vamos avançar aqui e Deus vai direcionando, né? Graças a Deus por isso. Então vamos seguir o que Deus tem nos direcionado aqui. Às vezes, você está casado há muitos anos. Às vezes você tem filho já jovem, adolescente como eu, Heitor, que nasceu outro dia aqui neste lugar e agora já está com 17 anos, esse ano já faz 18. E você tem seus filhos, talvez adolescentes, jovens também, não é? Enfim, já estão se casando. Isso é a vida, né? Alguns já se casaram. Nós vivendo tanto tempo juntos, casados, e às vezes não nos atentamos porque nos falta conhecimento. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No Antigo Testamento tem um texto lá em Oséias, se não me engano, que fala, o meu povo erra porque falta conhecimento. É isso? É Oséias? Então, o conhecimento, ele só te ajuda a você melhorar. Aí você tem aí tantos anos de casado. Outro dia nós estávamos na classe aqui com os homens, falando sobre, né, nós temos um grupo aqui que nós estamos fazendo uma turma de hombridade, e o tema é comunicação, sexo e dinheiro. Estamos quase no final já. Mas aí em uma das aulas lá, eu não sei porquê, nós entramos nesse ponto de você agradar a sua esposa ou surpreendê-la. E aí eu fiz uma pergunta aos irmãos e eu vou fazer a pergunta a vocês aqui. E essa pergunta serve para as mulheres e serve também para os homens, tá bom? Primeiro ela diz respeito ao seu cônjuge, depois a gente fala sobre os filhos. Mas sobre o seu cônjuge, você sabe, não precisa me responder, só para você pensar. Você sabe quais são as linguagens de amor do seu cônjuge? Às vezes nós achamos que sabemos, mas não sabemos. O testemunho do Edelso, por exemplo,
e se o Edelso me permite, ele mostra que na cabeça dele, ele estava fazendo algo maravilhoso. Olha o esforço, comprar uma flor, pegar a condução, ir lá na frente, pedir para alguém segurar, vai lá atrás, paga, passa por todo mundo, chega lá na frente. Então assim, todo mundo fica sabendo, o rapaz da flor. No terceiro ano, a turma já até sabia. Um esforço grande, não é? Aí eu lhe pergunto, ao final desse grande esforço, ele atingiu o objetivo que estava no coração dele? Segundo o que ele contou aqui, a irmã Cristina, em algum momento, depois de alguns anos, falou: Edelso, não faça isso, porque eu já não aguento mais receber essas flores. Amém? É um exemplo prático. O meu pai, ele tinha claramente uma linguagem, que era, ou pelo menos ele achava que essa era a nossa linguagem ou a da minha mãe, que era serviço. Você chegava na casa do meu pai e começava a conversar com ele falava, os irmãos devem saber. Ele sempre falava assim, vem cá, se ele não tinha passado um café naquela hora, ele passava quando você chegava. E aí, enquanto ele estava conversando comigo, ele levantava, começava a abrir a geladeira, você quer comer alguma coisa? Aí ele ia pegar o lixo da pia, ele terminava de lavar a louça, mas o que ele menos fazia era sentar. E nos últimos anos eu falava, pai, para por favor, senta aqui, eu quero conversar com o senhor. Porque ele queria fazer serviço, achando que de alguma forma eu estava feliz com aquilo porque ele estava me servindo. O que eu quero dizer para você? Nem sempre o que você acha que é bom para a pessoa que está recebendo. Você acha. E isso é entender a linguagem de amor da pessoa. Quando eu lhe pergunto, você conhece a linguagem de amor do seu cônjuge? Talvez você acha que conhece. Tem pessoas que nunca ouviram nem falar que existem linguagens de amor. Tem pelo menos 5. Uma pessoa escreveu um livro sobre isso. Se eu não me engano, tem ali na livraria. Se não tiver, depois você fala com o Oswaldo. Tem um livro, o autor é Gary Chapman. E o título é esse, As 5 Linguagens do Amor. E o que ele explica? Ele explica que todos nós, todo ser humano, tem essas 5 linguagens. Quais são? Se você quiser anotar, esteja à vontade. E depois eu passo para você também, se você quiser. Mas as linguagens de amor que todos nós temos, elas são tempo de qualidade, palavras de afirmação, presentes, ações de serviço e toque físico. São 5, todos nós temos. Claro, se você for entrar nesse assunto, tem outros ramos, e aí cada um dos 5 se ramifica em mais um monte e vai ter 80. Irmão, se você não sabe nem 5, vamos ficar nas 5, tá bom? Vamos praticar 5 que já vamos ter um grande avanço. Então, são essas 5 as básicas. Vou falar de novo. Tempo de qualidade, palavras de afirmação, presentes, ações de serviço e toque físico. A minha tendência, primeiro que se eu sou ignorante a respeito do assunto, se eu nem sei que existe isso, eu sigo a vida do jeito que eu acho que está bom. Por isso que eu disse, a falta de conhecimento a gente acaba errando. Mas aí eu descobri então que tem 5 linguagens. Como se você não tinha ouvido falar até hoje você está descobrindo. Aí você de repente pode pensar assim, bom, já que tem essas 5 linguagens, o que eu mais gosto é, homem, né? Toque físico. Toque físico para mim é o melhor. Aí a segunda que você acha que é a melhor é palavras de afirmação, quando você é elogiado e tal. E aí depois as outras você não se preocupa muito. E aí você começa a achar que, já que eu gosto de toque físico, o que eu vou fazer? Eu vou abraçar muito a minha esposa. Porque se eu gosto, ela gosta também.
eu vou beijar ela todo dia, eu vou ficar em cima dela, eu vou ser um grude. Porque você acha que é bom aquilo, mas você está o tempo todo tomando um chega para lá dela. Sai daqui, homem. Para com isso, para de me agarrar. Que pegajoso. Vai tomar banho, nem deixou eu tomar banho, já fica aqui me agarrando. Estou trabalhando o dia inteiro. Já ouviu isso? Por quê? Porque essa, meu irmão, é a sua linguagem. Talvez não seja dela. Qual é o grande segredo? Qual é o que nos vai fazer crescer e o que nos vai fazer avançar? Se você, cônjuge, procurar saber a linguagem de amor do seu cônjuge. Se o marido procurar saber quais são as mais importantes para ela. O Newton, ele tem que procurar entender qual é a prioritária linguagem de amor da Lai. Se ele souber isso, mesmo que para ele seja a última, a que para ela é a primeira, meu irmão, ele achou o pote de ouro. Porque a partir de agora, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar em cima disso. De repente a Lai, e é só um exemplo, e eu peço licença para usá-los, de repente a Lai não está tão preocupada com o presente, porque não é isso que a faz sentir amada. De repente a Lai não está tão preocupada se o Newton passa aspirador na casa, arruma a cama, deixa tudo ajeitadinho e tal, para agradá-la. É só um exemplo. De repente a Lai, o negócio dela é ser elogiada, palavras de afirmação. Se o Newton não sabe, ele fica fazendo serviço, ele fica agarrando ela, ele fica enchendo ela de presente, e ela... Aí ele fala, Senhor, por que essa mulher não se sente amada? Como é que pode? Estou me matando, estou atravessando o ônibus, estou gastando dinheiro com presente, e não consigo atingir, porque ela só esperava a única coisa que talvez ele não faça. Lai, como você é especial, como você é capaz, como você dirige bem, como você fala bonito, como você é uma boa esposa. Ela só queria palavras de afirmação e ele está batalhando em todas as outras, menos nessa. Você entende? Às vezes nós estamos gastando energia e não chegamos no nosso propósito. Tem homens se sentindo mal amados. Por quê? A esposa está se matando, mas ele não percebe amor naquilo que ela faz. Porque o que ele queria, ela não faz. Tem mulheres se sentindo mal amadas. E o marido se matando para fazê-las se sentirem as melhores mulheres do mundo. Mas eles não estão fazendo a coisa certa. E ela se sentindo mal. E a coisa não evolui. Você percebe? Então, se nós soubermos exatamente o que fazer, nós vamos ser mais assertivos. Às vezes você vai gastar muito menos energia. Aí como você descobre isso? Conversando. De repente você chega em casa hoje, pega essas 5 e fala, hoje nós vamos descobrir quais são as nossas 5 linguagens do amor. E vai trabalhar em cima disso. Diálogo, irmão. Diálogo. Nós precisamos conversar. Se você não tem gastado tempo na sua casa conversando, você está perdendo tempo. Às vezes os seus filhos, o que eles mais queriam é conversar com você. E você não está dando tempo de conversa. Você não está sentando na mesa com eles e falando, me fale como foi o seu dia, me fale como foi a sua semana, me fale o que está acontecendo com você, por que você está assim, por que você está angustiado, por que você está chateado, triste. Por que você tem colocado nas redes sociais essas palavras de melancolia?
a tristeza, a morte, a não sei o quê. Procure saber, meu irmão. Ele quer conversar com você. Existem crianças e adolescentes gritando para ter um tempo seu, para conversar. E você não dá tempo. É muito comum de nós homens, não é, os pais, acharem, eu estou suprindo tudo, não falta nada em casa. Tem comida, tem roupa, tem material escolar, tem tudo, então eu estou fazendo o meu papel. Através disso, você acha que a sua família, que os seus filhos estão se sentindo amados. E aí tem muitos filhos não se sentindo amados, embora eles tenham tudo. E por que eles não se sentem amados? Porque esta não é a linguagem que atinge eles. Eles só queriam conversar. Eles só queriam o seu ouvido. Eles só queriam poder falar com você sem serem repreendidos na primeira frase, porque essa também é uma tendência nossa. Às vezes o seu filho chega com uma viagem, irmão. Deixa ele viajar e ouve a viagem dele. Depois que você ouvir, sabe que a Bíblia diz, seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Acontece que nós, como pais, temos a seguinte tendência. O adolescente, o jovem, ele chega e começa a contar a angústia dele, o tema dele, seja qual for. Aí ele começa a falar um monte de coisa que você nem entende. Ou que você já está bloqueado com aquilo porque aquilo não te agrada, o tema não te agrada, o assunto não te agrada. Você se esconde através da sua capa de crente e já corta ele e fala, isso não é coisa de Deus. Mas você nem ouviu o que ele estava falando. E aliás, eu preciso lhe alertar. Você e eu, como pais, achando que isso que você está falando, isso que você está pensando, isso não é coisa de Deus, isso não está na Bíblia. Misericórdia, isso, ser crente e tal. E de repente nessa conversa você vai descobrir que seu filho nem gosta de vir na igreja. Nem gosta da Bíblia. Porque ele sempre achou a sua casa uma grande farsa. Nós parecemos crentes, nós parecemos um lar cristão, mas de fato, será que nós somos? E você achando que está tudo maravilhoso, fica pregando. Às vezes o teu filho não quer ouvir a sua pregação, o seu sermão, às vezes o meu filho não quer isso, ele quer falar. Ele quer ser ouvido. Enquanto eu e você estamos ouvindo, o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração em como nós precisamos agir. Será que nós temos que orar? Será que nós temos que melhorar? Será que nós temos que dar uma palavra? Mas talvez, provavelmente, a última coisa que você e eu precisamos dar é uma bronca. E infelizmente, na maioria das vezes, nós queremos já logo dar uma bronca. Então, meu irmão, procure entender. De uma maneira simples. E eu vou ficar nisso aqui hoje. Procure entender quais são as linguagens de amor do seu filho. Sobre isso que nós oramos aqui hoje. Né? O Gilmar falou, por exemplo, a respeito de nós orarmos e declaramos aqui um tempo e um dia e uma marca de perdão. Mas o perdão, ele precisa ser seguido de arrependimento. E o arrependimento, a Bíblia diz que ele tem que trazer consigo obras que demonstrem o arrependimento. Isso está escrito lá em Tiago. Se você pede perdão, é porque você está arrependido. Se você está arrependido, é porque você não quer mais fazer aquilo que você fazia antes. Agora, se você pede perdão, diz que está arrependido, chega em casa hoje, na hora do almoço, faz a mesma coisa, as mesmas palavras, a mesma maneira de agir, e infelizmente eu vou lhe dizer que você não se arrependeu nada, você foi apenas aqui, você participou do movimento. Então nós precisamos
ter a palavra, receber aqui na igreja, se essa palavra gera vida no nosso coração, ela precisa gerar fruto. E o fruto disso é mudança de atitude. Se o seu casamento não está indo bem, você precisa encontrar. Ou você quer que seu casamento continue não indo bem? O meu casamento eu quero que ele seja cada vez melhor. Por quê? Porque é onde eu estou vivendo. Esse é o meu contexto, é a casa que eu volto todo dia e eu me alegro com isso. Eu tenho vontade de voltar para casa, eu tenho vontade de encontrar a Nádia, eu tenho vontade de encontrar o Heitor, porque ali, meu irmão, ali é a minha igreja. Ali é onde tudo começa. Ali tem que ser o melhor lugar do mundo. Se não, aquilo que nós vivemos aqui vai ser só, como diz o povo aí, só uma coisa de amostradinho. Você só vai ser um amostradinho, meu irmão. Então, quer um conselho bíblico? Não seja um amostradinho. Viva aqui na igreja o que de fato você está vivendo em casa. Se nós nos esforçarmos para viver aqui na igreja o que de fato nós estamos vivendo em casa, eu tenho certeza que cada vez mais a nossa casa vai se parecer com um lar cristão. E nós não seremos apenas aquilo que Jesus falou a respeito daqueles homens, né? Lembra quando tinha um homem na igreja orando? Tinha 2 homens na igreja orando. Um batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E o outro também estava orando: Ah, Senhor, obrigado, excelentíssimo Senhor que está sentado nos céus acima de todas as estrelas, e eu aqui na sua casa dou o dízimo de tudo que tenho. Ó Senhor, tenha misericórdia deste povo aí, para que eles fiquem igual a mim, porque eu sou demais. E aí Jesus falou assim: esse não vive aquilo que ele ora. Ele só fala, é só da boca para fora. Mas esse outro realmente demonstra arrependimento. Então, o que demonstra que nós queremos de fato evoluir é mudarmos. É encontrarmos as nossas falências, aqueles pontos que nós precisamos melhorar. E eu espero que você enxergue que você precisa melhorar. A Bíblia diz que você foi salvo, o Espírito Santo habita dentro de você. Isso aconteceu com todos nós aqui que entregamos a nossa vida a Jesus, temos consciência deste ato da nossa salvação, confessamos, cremos. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo passou a habitar dentro de você, o seu espírito foi vivificado. A perfeição está dentro de você, ela está dentro de você. Agora, isso significa que as suas atitudes são todas de perfeição? Eu lhes digo não. Por quê? Porque embora o Espírito Santo habite dentro de você e ele é perfeito, o seu espírito está em crescimento pleno, todos os dias, todos os dias. Aí você tem que alimentar o seu espírito para que o seu espírito se fortaleça. Como? Pela palavra. Renovação da mente, entendimento, orando. Aí você vai crescendo. Mas o seu corpo, a sua alma ainda falham. Ainda tem vontades, ainda tem emoções, as respostas duras que se dão dentro de casa, os xingamentos que se dão dentro de casa, as palavras terríveis que se dão dentro de casa. E nós precisamos trocar essas palavras por aquilo que a Bíblia chama fruto do Espírito. É fácil? Não é fácil, mas você tem que exercitar isso todos os dias. Ao invés de olhar para o teu filho e falar: você é um desgraçado, você veio na hora errada,
Você não devia nem estar aqui. Você só me traz desgosto. Essas palavras precisam ser trocadas, porque a Bíblia diz que a vida e a morte, elas estão na sua língua. Aquilo que você... Aí você chega aqui na igreja e começa a cantar aqui, a bênção se derrama. Só que a semana toda você xingando. Troque as suas palavras, meu irmão. Você é uma bênção. Você é um campeão. Você não conseguiu tirar uma nota boa esse bimestre? Eu vou te ajudar e o bimestre que vem você vai. Você é capaz. Você pode. O Espírito Santo habita dentro de você. Estuda e o Espírito vai te fazer lembrar. É assim. Essa é a nossa atitude. Para sua esposa, você vai conseguir. Você é capaz. Você vai poder tirar uma carta. Você consegue mudar de cargo. Você consegue criar filhos. Tem mulheres deixando de fazer muitas coisas só porque elas têm medo. E ao invés delas terem maridos incentivadores, os maridos são os primeiros a falar, realmente não faça não, porque se você vai ter filho igual você faz comida, é melhor não ter. Que incentivo é esse, meu irmão? Ó, se você vai dirigir igual você cuida dos nossos filhos, é melhor não. Dirige não. Que incentivo é esse? Aí pessoas frustradas dentro da igreja. Mas você achando que você está bem com Deus, porque você é pastor, porque você é diácono. E eu vou lhe falar uma coisa, o teu cargo, ele não transforma a sua casa num lar cristão, não. Pior, ele transforma a tua casa cada vez numa casa que não vive aquilo que prega, porque você ainda achando que os teus cargos são demais. Meu irmão, a Bíblia nos chama servo. Paulo se apresentava como servo. Eu, Paulo, servo, e na função de servo, eu contribuo sendo apóstolo, sendo mestre, sendo... Antes de qualquer cargo, nós somos todos irmãos aqui. Iguais perante Deus. Não adianta você achar que no dia que você fosse encontrar com o Senhor, você vai falar, Senhor, olha que demais, eu fui pastor, preguei como ninguém. Fiz apelos e as pessoas vinham. E aí depois que você acabar o seu discurso lindo, Jesus vai falar para você, e aí? E os teus filhos, da tua casa? E a tua esposa? Onde estão? Mostra para mim. Aí você vai falar o quê? Eu não tive tempo, porque eu tinha que viver para a igreja. A igreja, meu irmão. Eu vou contribuir muito mais para a igreja se a minha família for um exemplo. Eu vou contribuir muito mais com os meus irmãos se o meu casamento for um exemplo, se os meus filhos, se a harmonia que existe dentro da minha casa for um exemplo. Eu vou ter que falar cada vez menos, porque as pessoas vão ver que aquilo que nós estamos vivendo é verdade. Então, tenha atenção à sua casa. E eu não quero que você saia daqui hoje se sentindo, puxa vida, até hoje eu não sabia 5 linguagens de amor. Não importa. O conhecimento chegou para você hoje, glória a Deus, trabalhe com ele, não despreze. Fale comigo, peça ajuda. Vamos avançar. Uma das coisas que nós colocamos aqui é exatamente isso. Cuidado com quem influencia a sua vida. Falamos semana passada. Seja firme nos seus propósitos. O teu lar, ele é construído e aprimorado a 2. Não é sozinho. Muitos de nós, e eu confesso que essa é uma tendência minha e de todos os homens, a maioria de nós é assim, e nós precisamos trabalhar nisso. Queremos resolver as coisas sozinhos, mas nós não vivemos sozinhos. E várias vezes eu ouvi da Nádia, você fez ele sozinho? Nós não fazemos nada sozinho, meu irmão. A Bíblia diz que você é um quando você se junta com a sua esposa.
Quando um casal está junto, isso é tão poderoso que nós dois juntos, Deus nos dá o poder de criar um outro ser, um filho. Segundo a Bíblia, conforme a nossa imagem agora. Se não se converter, não fica a imagem de Deus, não. Mas, quando nós nos juntamos, um homem e uma mulher, é tão maravilhoso isso, que o mesmo poder que Deus fez lá em Gênesis, façamos, Ele passa para nós. Mas não sozinho. Tem muito marido achando que... O que aconteceu? Tem muito marido achando que resolve tudo sozinho. Tem muita esposa achando que resolve tudo sozinho. Não resolve. Somos nós. Pare de falar eu. Você sozinho precisa de ajuda, irmão. Se não for Jesus na sua vida, lembra da história do jumento? Eu gosto dela. Se não for Jesus na sua vida e na minha, eu sou só um jumento que carrego ele. Ele é o responsável por tudo. Amém? Você se casou, você é uma equipe. Você tem filhos. Vocês são um time. Isso é um lar. Não é sozinho, não. Sozinho, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Pare de tomar decisões sozinhos. Divida as decisões. Divida o que você está com intenção de fazer. Nós vamos errar cada vez menos se nós fizermos isso. Este é um bom conselho. O lar, ele é melhorado a dois, sempre. Quanto mais pesada a decisão, mais conversa tem que ter. Quanto mais importante a decisão, mais conversa tem que ter. Não pare de se atualizar. A Bíblia diz lá em Provérbios, né? Não deixe de aprender, porque se você parar de aprender, até aquilo que você já sabe, você vai esquecer. De repente, com 50 anos de casado, você está descobrindo hoje que a sua mulher tem uma linguagem de amor que você nunca nem pensou que tinha. Aprendeu. Glória a Deus. É assim que, para isso que serve a igreja, para nós aprendermos. Peça ajuda na hora certa. Tem gente morrendo e não pede ajuda. Aí depois que o filho já foi, depois que já destruiu, depois que o casamento já acabou, aí já não adianta mais. Peça ajuda na hora certa, quando ainda dá tempo. Quem é que vai no médico depois que já perdeu a perna? Não, você vai antes para tentar não perder a perna. Não é assim? Você começou a tossir, vou no médico. Começou a ter muita dor de cabeça, vou ao médico. Por quê? Você pede ajuda. Quais são as orientações? Está acontecendo alguma coisa estranha. O meu corpo está falando. Nós não estamos atentos a essas coisas. O corpo fala. Você começou a ter muitos sintomas, é porque alguma coisa está errada no seu corpo. Aí você vai no médico. A sua casa começa a apresentar um monte de sintomas. O casal só vive em pé de guerra. Os filhos cada vez mais fora de casa do que dentro. Os horários totalmente alheios. As pessoas virando a noite fora de casa. Os relacionamentos todos esquisitos. As redes sociais bagunçadas. O estereótipo do teu filho estranho. Isso são avisos, alguma coisa está acontecendo. E você não vai pedir ajuda? Você não vai gritar? Você não vai, pelo menos, ir ao Senhor e falar: Senhor, o que eu faço? Nós precisamos. E esse último aí, meu irmão, estar na igreja não significa que Jesus está na sua casa. Ah, mas eu estou na igreja há 788 anos. E aí?
que você está na igreja. Sabe o que você é e eu também? Um religioso. Você reza bonitinho, você lê a Bíblia, você sabe até os textos memorizados. E aí? E o que isso traz de mudança na sua casa? Jesus falou: o que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Nada. Então, nós temos que estar atentos. Eu estou na igreja. A igreja somos nós. Eu sou a igreja, você é a igreja. Não se gabe, não se ache a última bolacha do pacote, ou, outro dia eu ouvi interessante, a última Coca-Cola do deserto, porque você está na igreja há muito tempo. Eu sou o irmão mais antigo da igreja. E, de repente, tem um que tem 6 meses e já está melhor do que você. Porque a Bíblia diz, os últimos podem ser os primeiros. Tem muitos que virão, nos últimos dias serão salvos. E talvez você está aqui há tanto tempo, desprezando os ensinos, as coisas e errando. Nós precisamos avançar. A palavra, Jesus falou ali quando estava explicando a palavra do semeador, que a palavra só gera fruto se ela for ouvida e entendida. Então você precisa ouvir, compreender e gerar fruto. E o fruto, ele é demonstrado. Você já ouviu falar de alguma árvore que tem o fruto embutido? Não, aquela árvore está cheia de manga, mas as mangas estão escondidas dentro do galho. Não, meu irmão, o fruto, quando a árvore está cheia, todo mundo vê. Todo mundo consegue ir lá e pegar com a mão. O fruto que você gera pelo seu crescimento, pelo seu avanço, todo mundo precisa ver. E sabe o melhor lugar para nós começarmos a gerar fruto? Dentro de casa. As primeiras pessoas a ver o fruto do nosso crescimento tem que ser os nossos filhos, tem que ser os nossos cônjuges. O pastor José Gonçalves diz, o casamento é uma escola. O melhor lugar para eu e você desenvolvermos aquilo que nós aprendemos aqui é dentro de casa. Este é o melhor lugar para que eu e você possamos desenvolver tudo que você tem aprendido aqui, sem exceção, dentro da sua casa. Se alguém vier aqui e falar assim, vamos orar mais, é dentro de casa. Se alguém vier aqui e falar, vamos falar as palavras certas e não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, é dentro de casa. Se alguém vier aqui e falar, vamos ser homens melhores, é dentro de casa. Vamos ser mulheres melhores, é dentro de casa. Vamos, como quarta-feira o pastor Disseu ministrou 2 quartas-feiras e falou sobre isso, sobre aquilo que a Bíblia diz a respeito da educação dos nossos filhos. Se você tem tido dificuldade, fácil, vá lá no YouTube, e BPA é o canal do nosso YouTube, pegue as 2 ministrações de quarta-feira e você vai aprender o que a Bíblia diz sobre educação de filhos. Mas é diferente do que eu tenho ouvido falar na escola. Lógico, porque a escola não está preocupada com a sua casa, mas a Bíblia está. A igreja está, o teu pastor está. Então, vamos avançar. Amém? Fique em pé, vamos orar mais uma vez. Que você saia daqui hoje realmente abençoado e pensando em como nós podemos transformar todos os dias a nossa casa num lar onde será nítido que ali é um lar cristão. Vamos orar, ore por você, ore pela sua casa, pela sua família. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado porque nós podemos nos expor diante da tua palavra, Senhor. Senhor, nós de nós mesmos não sabemos nada,
mas a tua palavra é a verdade. Nós queremos, nesta manhã, dizer como Pedro, Senhor, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, que esse tempo que nós temos passado aqui não seja uma perda de tempo, mas que nós possamos gerar fruto daquilo que nós temos aprendido neste lugar. Nós queremos ser cada dia mais parecido contigo e que a nossa casa seja de fato um lar onde todas as pessoas são parecidas com o Senhor, para que nós possamos viver em um lar realmente cristão, que reflete a tua igreja. Pai, é isso que nós te pedimos nesta manhã. Abençoa cada homem, cada mulher, cada marido, cada esposa, cada pai, cada filho que está neste lugar, para que nós possamos crescer e compreender, como a tua palavra diz, crescer em graça e em sabedoria todos os dias. É isso que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus, e amém. Amém. Glória a Deus. Tome o seu lugar.